E aqui eu tenho uma paleta do Kiss, Olha, quando eles estiveram por aqui, e tem uma paleta de Andreas Kisser do Sepultura, professor. olha Podemos só, fazer um hein? negócio aí, Marcelo. Hoje Não, Podemos fazer um professor. negócio aí. olha, Olá, 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 você que nos escuta, você que nos assiste, eu, Marcelo Pertini, com meu parceiro de crime, Juju, professor Juju. Professor, o senhor reconhece esse som? Esse som parece meio Black Dog, meio Led Zeppelin. Professor, e tem uma caída legal agora, professor, olha, ó, dá uma caída massa. E eu fui no show de lançamento desse show, professor. olha só. Meu querido amigo Fernando com a gente hoje. Professor Juju, recebemos hoje o nosso querido parceiro Fernando. Grande Fernando, um guitarrista aí de quatro costados, como a gente diz, né? Opa. Professor, deixa eu lhe dizer, o senhor está com uma camisa de Stones hoje, professor? É verdade, até para assim relembrar um pouco dos anos 70, né? Uma década, digamos, né? De certa forma incompreendida por muitos amantes, né? De um bom rock and roll. Mas, professor, deixa eu lhe dizer, eu tô com uma camisa dos Stones também hoje, professor, e não foi Eu combinado, tô né? vendo. A Não foi mídia, combinado. a mídia, a crítica, os haters dirão que foi combinado, professor. Exatamente. Mas, professor, Não deixa eu foi. apresentar o nosso convidado de hoje, um querido amigo que trabalha questões de direitos humanos, trabalha direito eleitoral, representatividade. E essa música aqui, professor, essa música é dele. Essa música foi composta por ele, chama Circles, de um álbum que foi lançado ano passado por ele. Então, eu queria receber com muito carinho nosso amigo, nosso querido convidado de hoje, o Fernando. Tudo bem, Fernando? Obrigado, meu velho. Grande Marcelo, grande Juliano, que prazer estar aqui com vocês, falando de rock, de direito, e que felicidade esse nome do projeto de vocês, Direito ao Rock. Direito ao rock. Muito bacana, acertaram em cheio. Direito ao rock, Sucesso Fernando. e vida longa. Então, Direito ao Rock, ele tem um subtítulo, esse programa. Esse programa tem um subtítulo. Na verdade, até nós começamos a ideia pelo subtítulo. Professor, meu querido amigo Juju, vamos fazer as honras da casa ao nosso convidado? Já vamos, então, sem maiores delongas, né? Já faço a provocação, então, típica do nosso programa, para o nosso entrevistado, para o nosso parceiro hoje, esse grande artista, esse grande escritor do direito, né? Uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, construída já, pelo menos, já há uns 3 anos, com amizades aí que a gente tem em comum. E é por isso, então, que eu vou fazer a pergunta. Fernando, o direito morreu? Olha, eu vou dizer para vocês que não só o nome do programa é muito bacana, como uma pergunta também, né? Porque ela possibilita uma reflexão muito grande, né? Exato. Mas eu tenho estudado muito, eu vou responder, mas eu quero fazer primeiro uma abordagem inicial. Eu tenho estudado muito nas minhas pesquisas a democracia, partidos políticos e tal, essa questão da representatividade. E, para minha surpresa, aliás, a gente vai estudando e vai vendo que nada é novo, né? Nada é tão novo assim. Mas a crise que se fala da democracia é uma crise antiga, quase tão antiga quanto a própria democracia. E eu acho que a mesma coisa acontece com o direito, né? A gente enxerga essa crise atualmente e vê com muita preocupação, mas me parece que é uma crise de longa data já, né? Antiga, e que não me permite, por isso, concluir que o direito morreu. Eu acho que ele passa por momentos difíceis, né? Esse momento em que todas as ciências estão sendo confrontadas, né? Nesse momento. Vejam só o que está acontecendo com a saúde. A ciência médica está sendo confrontada dia a dia, né? Por pessoas que não têm condição de dizer o que é certo e é errado e vai lá e confronta e diz que Aliás, sim né? ou que Aliás, não. a ideia de medicamentos hoje virou assunto de política partidária, né? Exatamente. Não só Quer de dizer, política, porque todo o assunto é político, mas virou assunto de política partidária, como se fosse um instrumento deixou, de política. e vejam só, deixou de ser um assunto médico há muito tempo, até mesmo com a questão da judicialização da saúde, tal, tal, tal. Exato. Então, nós enfrentamos um problema que é comum a todas as áreas,
Sim. né? Tanto da área das ciências da saúde, quanto da ciência do direito e tal. Eu me lembro de assistir uma vez o grande Celso Antônio Bandeira de Mello, e ele falou o Administrativista? seguinte na palestra dele: olha, eu não escrevo mais livro que para em pé sozinho, aquele livro grosso, né, e tal. Por quê? Porque ninguém lê. Ninguém Hoje o lê. cara vai para o Google e tal, É. vai para o manual e ninguém mais lê. Então eu não vou escrever mais livro que para em pé sozinho. E aí me mostrou uma decadência do direito também. Isso, desde que eu fiz a graduação, lá no início dos anos 90, os professores já falavam, já denunciavam isso e tal. Mas, Então, Fernando, respondendo assim, objetivamente, se o direito morreu, eu acho que não. Até porque, não que ele não passe por uma crise de ensino, na prática também, das profissões, mas ele passa por uma crise grave. Mas Mas veja, eu o acho que que tu que acha? O que que o professor Juju também pensa sobre isso? A partir do momento em que eu tenho um direito que regula uma determinada forma de ver o mundo, porque no fundo das coisas nós estamos a falar disso, né? Formas de ver o mundo. Então, isso. vemos o mundo a partir de um jeito e o direito vai ser um instrumento, um mecanismo que vai ser utilizado para sistematizar a partir de noções de racionalidade aquele compromisso ético que a gente quer com aquela forma de ver o mundo. Se a democracia, enquanto forma de ver o mundo, está em crise, então, veja, me parece que fecha com o teu argumento, no sentido de que o direito automaticamente se põe em crise, ou seja, Sim, sistema para legitimar uma democracia que eu já não quero mais, ou que eu já não gosto mais a partir da perspectiva de liberdades, parece que, né? perfeito, Parece que o perfeito. ciclo se fecha. Mas dentro dessa questão da legitimidade partidária, da representatividade partidária, Fernando, eu sei que tu trabalha bastante com direito eleitoral também. Como é que tu vê a perspectiva da democracia hoje? Olha, Representatividade, grupos e tal. nas minhas pesquisas, eu dei a sorte durante até o estágio que eu fiz fora e tal, de encontrar o professor Ferraioli, e ele me passou Maravilha. um Tu artigo estivesse, tu estivesse, tu fantástico. estivesse na Itália fazendo sanduíche de doutorado, é isso? Foi na Itália. E aí eu fui a um evento em Bolonha e estavam o Ferraioli, a Flávia Piovesan e tal. E aí eu aproveitei e fui, queria muito conhecer o Ferraioli e tal. E ele foi extremamente atencioso e me passou um artigo que é a necessidade da retomada dos partidos políticos pela sociedade. Ele defende a ideia de que os partidos políticos se misturaram com o Estado em si. Então, uma das propostas dele, que eu incorporo na minha tese, é que os dirigentes partidários não possam exercer mandato eletivo ao mesmo tempo. Então, se alguém tem um mandato eletivo, ele não pode ser dirigente partidário, porque o Entendi. partido é para ser o canal da sociedade com o poder, e não como um instrumento fazendo, às vezes, hora de poder, de Estado e hora de sociedade. Então, precisamos ter essa reincorporação dos partidos à sociedade. E de um outro ponto de vista, a que eu atribuo essa crise de representatividade, também foi com o advento das redes sociais. Nós deixamos de ter os Exato. partidos como mediadores dessa conversa entre Estado e sociedade. Os partidos políticos eram os grandes mediadores. E agora as pessoas falam diretamente com o poder. Eu me lembro que na última legislatura, um senador ele comentou que só votaria de acordo com aquilo que dissesse a rede social dele. Então, e aí nas minhas pesquisas eu encontrei também até um termo para isso, né? A chamada demoscopia. Quando algum governante ou detentor de alguma parcela do poder, ele governa somente de acordo com a opinião pública. E é isso que está gerando muita confusão, né? As pessoas querem falar diretamente com o poder quer ouvir pressionado diretamente a voz das ruas, e os partidos políticos acabaram perdendo muito da sua atribuição. É preciso resgatar essa força dos partidos políticos para a gente recuperar um pouco dessa legitimidade. É até compreensível, né, naquelas manifestações de 2013, que muitas pessoas não quisessem os partidos participando daquilo, Desde mas lá. aquilo Isso, também tenha sido um grande start para uma aquilo foi grande um perda de sintoma. representatividade democrática, né? Tudo que eu escrevo, eu parto de 2013, quando É. eles disseram não pode ter partido político na manifestação. Na época, eu olhei e falei, não vai dar certo. Então, essa é uma questão muito importante, né? Tudo tende aos extremos, né?
com essa vocalização, vamos dizer assim, diretamente entre sociedade e poder. Tudo tende aos extremos porque não há esse filtro. E o parlamento, que vem de parlare, vai perdendo o seu espaço. Vai perdendo espaço, né? E falando em rede social, Fernando, fala um pouco aí para a gente, né, para quem vai assistir, né, o perfil do Instagram, né, Curtas Democracia, né? Então, Exato, parece que agora tivemos uma mudança agora, Fernando. Eu fiz uma mudança lá. Eu acho que o Curtas cumpriu o seu papel de colocar a democracia como algo primordial ali naquele perfil. E eu fiz alteração agora para o meu nome mesmo, Fernando de Castro Faria, professor. Né? Ali, esse é o perfil acadêmico e tal. E tem o perfil musical, que é o @Nando Lespo, que Nando é Lespo. o nome artístico. E a esse da música aí que o Marcelo falou, logo na intro do programa. Então, esse é um perfil mais musical, eu tento separar as duas coisas para não dar confusão, né? Aliás, Fernando, deixa eu te mostrar aqui, acabei me esquecendo, rapaz, eu tenho uma homenagem para ti. Olha aqui. Opa! Olha, Les Paul! Seria uma Les Paul aqui? Hein, professor Juju? Uma Les Paul, que professor. E aqui eu tenho uma palheta do Kiss, Olha, quando eles estiveram por aqui, e tem uma palheta de Andreas Kisser do Sepultura, professor. Olha Podemos só, fazer um negócio aí, Marcelo. Não, fazer um negócio aí, pô. Não, dá, nada né? de negócio, nada de negócio. Que bacana. Uma homenagem, Juliano, uma Gibson Les Paul. Marcelo te falou que ele parece aquele guitarrista, o Paul Gilbert. Parece. Ele é assim, é mais novo que o Paul Gilbert, né? Sim. Se o Paul Mas Gilbert botar aí... Faz lembrar. Mas o Marcelo é um grande baterista, Sim, já ouvi, tocando uns blues aí. Então, lá em cima eu tenho um pratinho e uma caixa. Quando tu precisar de um batera, Fernando, me chama. Vamos lá. Mas vamos lá, Fernando, me diz uma coisa. Então, o nosso direito não morreu, o nosso direito continua tentando se reciclar, sobreviver, dar sopros aí de vida para tentar instrumentalizar de novo essa democracia, tentar fazer fruir os nossos direitos. Eu sei que tu trabalha muito nessa perspectiva. E tem uma missão importantíssima nisso, né? Nós do direito temos uma missão. Nós também, como professores e operadores do direito e tal, porque o que a gente vê hoje em dia, essa história de se atentar contra os poderes instituídos e tal, isso é de uma... É preocupante. Não tem nem como nominar. Ou seja, me parece, professor Juju e Fernando, que a gente tem que cada vez mais, nós dentro das universidades, mostrarmos que nas universidades tem espaços para fazer pensar a fruição da democracia e do direito. Ou seja, as universidades têm que ser vistas como fontes de inspiração. Não, é possível. É possível. Vamos estudar, vamos fazer pesquisa para fazer fruir a democracia. Não vamos abandonar a nossa ciência do direito e vamos retomar as botas dos ditadores. Essa não é a solução. Vamos olhar para dentro das universidades. E resgatar o direito, na mesma ideia dos partidos políticos, como representantes da sociedade, resgatar o direito como garante dos direitos, né, dos direitos fundamentais e tal, e não a serviço de determinado grupo ou de determinado poder econômico. Sem uma ciência do direito que esteja estruturada para fazer fluir valores democráticos e sem instituições, professor, que estejam ali para fazer cumprir esses sistemas jurídicos eticamente comprometidos com esses valores, nós estaremos perdidos. É isso, Fernando? Exatamente. É isso então, aí. Já que o professor Juju fez a primeira pergunta, eu vou lhe fazer a segunda. Meu querido, e eu sei que o rock and roll corre nas tuas veias, e por que o rock não morreu? O rock não morreu porque a gente está aqui, está vivo, está falando nele, nós estamos falando nele, não tem como. Enquanto tiver gente que goste do rock, ele não vai morrer. E, Fernando, me diz... quem não gosta, né, e tal. Qual é a primeira lembrança tua do rock? Eu sou o caçula, né? De 4 irmãos, eu sou o caçula. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã e eu. E os 3 eram roqueiros, né? E o meu pai também, porque foi com meu pai que eu comecei a ouvir Raul Seixas, Beatles. O pai era dessa geração de Beatles, Raul Seixas e tal. E os meus irmãos, algo assim um pouquinho mais clássico, né? Não exatamente Beatles, mas falando de Supertramp. Né? A minha irmã era fã de AC/DC. Quer dizer, aquele disco de 83, eu acho, eu ouvi na época. Né? Eu acho que é o Let There Be Rock. Eu ouvi na época aquilo.
Logo que saiu, eu tinha 11, 12 anos por aí. E antes disso eu já ouvia Beatles com meu pai, Raul Seixas, Chico Buarque, Gilberto Gil, Belchior, tudo isso eu ouvia desde muito cedo. Então eu devo a minha formação musical a isso, né? Fernando, a gente trabalha aqui a ideia do rock, e por isso direito ao rock, o rock como o primeiro grande gênero musical nascido nas crises da modernidade, nos braços da crise da modernidade, ou seja, o rock contestador no sentido de brigar pelos direitos, pelas promessas não cumpridas da modernidade. A gente trabalha com essa ideia aqui. E tu, um bom e velho roqueiro, a gente sabe disso, né? Queria que tu falasse um pouquinho para nós aí das tuas composições, o que tem a ver com direito, o que não tem a ver. Pô, eu tô na música desde... Eu comecei a aprender violão com a minha irmã, até contei essa história no show lá de lançamento. Eu lembro. Estava lá. Aliás, professor Juju, um grande show, uma big produção, professor. É verdade. Professor, era um misto de Clapton com David Gilmour. Eu estava dando aula, estava trabalhando e não pude. Fiquei coração do... Eu lembro, eu fui sozinho, professor. Eu fui sozinho, sem a sua companhia. Foi. Depois de algum tempo de espera, eu estou com um vídeo agora para receber, o vídeo daquele show. Vou selecionar alguns trechos e vou publicar isso também, porque foi muito bacana. E, Fernando, o que a tua música tem a ver com o direito? A minha música tem a ver com direito. Um pouco, a gente não tem como separar exatamente as pessoas, né? Eu não consigo... Circles! Eu não falo igual o Pelé, que fala de uma terceira pessoa, né? Então sou eu ali, eu falando da minha visão de mundo, né? Que no final o direito é muito disso, né? Dessa visão de mundo e tal. Exato. Mas a ideia de Circles foi essa ideia de... o EP tem 5 músicas e de cada uma delas fala de alguma coisa. Então, por exemplo, a primeira, que é On The Way, é uma letra contra qualquer tipo de autoritarismo. Sim. Exceto Demi Mama, né? Genial! Essa é genial! Essa foi o melhor meme, né? Exceto Demi Mama. Então, On The Way fala de uma crítica a qualquer tipo de autoritarismo. Então, ele fica contando a história do cara que, olha, vocês têm que me seguir, olha, vocês têm que ser ouvidos, vocês têm que ser surdos para ouvir o que eu estou dizendo, porque não é possível, o cara fala um monte de absurdo e está todo mundo batendo palma. E aí, olha, vocês têm que ser fiéis ao que eu estou dizendo. A música é toda assim, aí no final termina The Wrong Way, né? O caminho errado. O caminho errado. Então, é uma crítica. Aí depois vem Try It, que eu falo de coisas simples, que a gente não faz mais, do tipo saborear um café sem pressa e tal. Aí tem uma música que eu falo da esperança num mundo melhor, que o mundo está difícil, o mundo precisa ser mais amado, né? De uma forma assim, resumida e tal. Aí tem uma canção romântica que eu escrevi, e tem a última, que é Circles, que é a ideia, assim, de um ciclo de vida, de renovação. Aliás, a música tem dinâmicas que vão e vêm, né? Essa é totalmente progressiva, né? Isso, a música tem tudo isso que tu falou. Chamou bem a atenção, né? Tem Deep Purple, tem um pouco de Rush ali no meio, tem tudo, porque ela tem 5 partes completamente diferentes. Bem progressiva, ela vai num crescente, ela tem 5 minutos de duração, então isso hoje, para mercado musical, é completamente impensável, né? Eu achei a produção do disco muito, muito boa também. Os instrumentistas muito bons, né? Dudu Filete cantando muito. Aliás, no show de lançamento eu vi ele fazendo um cover, se não me falha a memória, do Queen. Eu vi ele fazendo um cover do Queen. Fez. Eu fiquei impressionado com as notas que ele alcançou. E olha, tu estás de parabéns. Bom, antes de terminar o nosso programa de hoje, pô, foi demais, hein, professor Juju? Foi demais, hein? Legal. O senhor tem uma missão agora importante, que é dar uma dica aí para os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem de algo à altura, professor. Com certeza. Então, a homenagem aí ao Fernando, né? Esse grande guitarrista, esse grande escritor, essa grande figura humana. Eu acho que é bom a gente, então, falamos de coisas do passado, então a dica vai primeiro de filme, né? O Mito do Rock, era um documentário do Chuck Berry, de 1987, e eu assisti esse documentário em 1990 no Cine São José, aqui em Florianópolis, quando não tinha som estéreo, né? Um amigo meu, Fernando, amigão meu também, Fernando, coincidência, ligou para minha casa e disse:
Juliano, nós temos que ver hoje, vai passar no Cine São José o documentário do Chuck Berry de 1987, quando ele tinha 60 anos de idade. É um baita documentário, você consegue pegar isso no YouTube. E eu acho que um guitarrista que sempre me chamou a atenção, né, o Joe Satriani, né, pela virtuose dele, né, uma forma sui generis de tocar uma guitarra, né, discos belíssimos. Um estudioso, né, do instrumento, professor. Com certeza, aí, ó, falamos de ciência, né? Arte e ciência ao mesmo tempo, né? Então tá bem. Muito obrigado, professor Juju, pelas dicas, né? Boa, o senhor vem de uma toada boa de dicas, hein, professor? O senhor vem fazendo o dever de casa, professor. Modéstia à parte, eu dou aqui um molho picante nesse final. Beavis e Butthead, muito bem aqui, professor. Com certeza. É isso aí. Então tá, queria agradecer ao meu querido amigo Fernando. Em breve aí esse nosso papo estará nas plataformas. Fernando, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua inteligência. Claro, vamos fazer uma foto. Né? Para quem curte, né? Nando Les Paul, né? No Spotify, no Deezer. Né? É isso aí, tá, Nando Les Paul. Todas as plataformas. Nando Les Paul tem no YouTube também os vídeos que eu fiz, 2, né? E a hora que tu tiveres o vídeo do show, nos avisa que a gente faz divulgação também. E não só por isso, é porque eu também quero assistir de novo. Valeu, obrigado você que nos escuta, você que nos assiste. Até a próxima, gente. Tchau.